A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 1 e versículo de número 3. Depois nós vamos ler o 5, o 6 e o 16, que vai nos dizer assim o 3. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arã. Agora o versículo 5. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Ruth gerou a Obed, e Obed a Jessé. Versículo 6. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora a mulher de Urias. Agora o versículo 16. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chamou o Cristo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra que nós vemos, irmãos. 5 mulheres sendo mencionadas na genealogia do Messias, nos mostrando que Deus, ele não vê da forma que nós vemos. Muitas vezes você olha para a sua história e pensa: Deus nunca me escolheria para algo grande. Deus nunca me escolheria para a salvação. Olha o meu passado, olha quem eu fui. E Deus hoje diz para você: eu escolhi mulheres improváveis para serem mencionadas na genealogia do meu filho amado, diz o nosso Deus para você. Você pode ser uma escolha louca e desprezível, humanamente falando, para muitos, mas Deus resolveu te escolher. Declare comigo: meu Deus me escolheu. O meu Deus me escolheu. Irmãos, quando Deus escolhe, ele não pede opinião humana. Quando Deus escolhe, ele não pede opinião alheia, e o nosso Deus, ele veio para buscar e salvar o perdido. Jesus Cristo hoje diz para você: da mesma forma que mulheres improváveis foram mencionadas na minha genealogia, diz Jesus Cristo para sua vida, assim eu te incluo em grandes planos e projetos que eu tenho para fazer. Mas Senhor, eu sou improvável, Senhor, eu sou incapaz, e Deus está dizendo: eu não escolho pessoas que são capacitadas, eu não escolho pessoas prováveis, mas eu escolho quem ninguém escolheria para fazer e viver os meus propósitos, para que todos compreendam que não é a força do homem, que não é a capacidade humana que te faz viver os propósitos de Deus de maneira perfeita, mas é o que Deus designa para a sua vida e o que Ele ordena para a sua história. Você vai observar aqui, irmãos, que essas mulheres eram mulheres improváveis. Tamar, ela era uma mulher gentia. Raabe também era gentia. Ruth também era gentia. E nós observamos aqui, irmãos, que mesmo elas sendo mulheres gentias, o Senhor as escolheu. Mesmo que humanamente falando, elas fossem mulheres improváveis, o Senhor escolheu a elas para estarem aqui, serem mencionadas. Quando olhamos para a história de cada mulher que foi mencionada aqui, nós vemos o quê? Que humanamente falando, elas eram desprezíveis. Mas os céus olhou e disse: eu quero para um grande plano, para um grande projeto. E assim até os dias de hoje, irmãos, Deus escolhe quem ninguém escolheria. Jesus chama quem ninguém chamaria, Ele honra quem ninguém honraria. E as coisas de Deus são loucura para quem está na carne. Eu não sei qual é o seu chamado, qual é a direção de Deus para a sua vida, mas uma coisa eu quero lhe dizer: Deus não erra endereço. Se Ele te escolheu, se Ele te chamou, Ele mesmo vai fazer com que os propósitos dEle aconteçam na sua vida. Mesmo que você seja uma pessoa improvável, mesmo que alguém olhe para a sua história e despreze você. Porque muitas vezes, irmãos, somos desprezados e não entendemos. Mas Deus está dizendo: o desprezo é um dos sinais que você tem de que você é um escolhido, de que você é uma escolhida de Deus. Pessoas que são desprezadas, que são humilhadas, pessoas que não recebem reconhecimentos e nem aplausos, muitas vezes são escolha de Deus. É para que a gente entenda, irmãos, que não somos escolha dos homens, mas somos escolhas dos céus. E se o céu nos escolheu, o nosso Deus é quem vai nos capacitar. O nosso Deus é quem vai abrir a porta para nós, mesmo que o homem nos rejeite. Essas mulheres, irmãos, eram rejeitadas humanamente falando. A sociedade nunca as escolheria para um propósito desse aqui. Talvez assim é na sua vida. As pessoas olham para você e te desprezam. E nunca te escolheria para viver um grande propósito, um grande desígnio de Deus. Mas hoje Deus te trouxe aqui para lhe dizer: eu vejo de maneira diferente.
E eu estou agindo para mostrar que eu escolho a quem ninguém escolheria. O apóstolo Paulo deixou bem claro para a igreja de Corinto que o Senhor escolhe as coisas loucas e desprezíveis desse mundo para confundir as sábias. Eu estou conversando com muita escolha louca e desprezível deste mundo. Eu estou conversando com homens e mulheres que ninguém escolheria, mas Deus olhou do céu e disse: eu quero honrar, eu quero abençoar, eu quero usar como meu instrumento e eu vou fazer na tua vida como eu fiz na vida dessas mulheres, diz o Senhor. O teu nome será mencionado em lugares que você nem imagina. Deus vai fazer coisas extraordinárias na sua vida para você entender que não é sobre você, irmãos. Quando Deus pega os desprezados, quando Deus pega os pequeninos, quando Deus pega aqueles que ninguém escolheria para que ninguém venha se gloriar na presença do Senhor, é para que a pessoa não venha dizer assim: é porque eu estudei, é porque eu tenho uma família tal, é porque eu sou filha de não sei quem, é porque eu sou filho de fulano. Não, irmãos. Deus não escolhe pessoas que se acham capazes. Pode observar. Gente que se acha capaz, gente que acha que pode, que faz, que é, não é escolha de Deus. As escolhas de Deus são aquelas que pensam: ah, Senhor, escolhe outro, ah, Senhor, eu não tenho capacitação, ah, Senhor, eu sou desprezada. Deus está dizendo: é você que é a minha escolha. Você vai observar que quando Jesus ele veio à terra, ele escolheu pessoas improváveis para estar ao lado dele. Jesus não fez acepção de pessoas, muito pelo contrário. Mas ele trabalhou, irmão, segundo o que Deus tinha designado para ele. Porque o Senhor tinha um propósito de incluir os gentios no reino dos céus. E hoje Deus diz para você: eu te incluí no reino dos céus. Eu não abro mão de você, irmãos. Uma pessoa que despreza a outra pelo que viveu no passado, pelo que já foi, é porque não lê Bíblia, é porque não conhece de Deus, porque Deus ele não trabalha dessa forma, irmãos, olhando para o nosso passado como se nós vivêssemos no nosso passado. Você acha que Deus olhou para Tamar, julgando a ela porque ela tomou ali uma iniciativa para poder ter um filho do seu próprio sogro, sendo que o sogro havia errado? Porque ele havia prometido para ela, irmãos, que daria o filho mais novo. Então ela viu o menino crescendo e o sogro não deu para ela. E ela estava viúva, sem poder gerar. E ela se posicionou de maneira errônea. Mas se posicionou. E a Bíblia vai nos dizer o quê? Que ela acabou gerando filhos e Deus a incluiu na genealogia do Messias. Você entende o que Deus faz? Não. Mas Deus sempre sabe o que está fazendo. Deus sempre sabe a quem escolhe, porque Deus, irmãos, não vê pela aparência. O Senhor não vê pelos atos e pelas atitudes erradas do passado, mas o Senhor conhece o coração. O Senhor sabe quem vai se arrepender, o Senhor sabe quem vai mudar. O Senhor sabe como trabalhar. A mesma coisa que aconteceu com Raabe. Raabe era uma prostituta. Você acha que, humanamente falando, alguém escolheria uma prostituta para estar na genealogia do Filho de Deus? Irmãos, não escolheria. Só que Deus olhou e não julgou Raabe pelo passado, mas ele entendeu: Raabe vai se tornar uma grande mulher. Raabe vai ser uma mãe de família. Raabe vai temer ao meu nome. Então eu vou incluí-la na genealogia do meu filho amado. E aqui está uma mulher que foi prostituta, mas que Deus não se apegou ao passado dela, mas trabalhou de maneira especial, porque ele sabia quem ela se tornaria. Meu irmão e minha irmã, Deus sabe quem você vai se tornar. É por isso que ele não abre mão de você. Declare comigo: meu Deus não vê pelo passado, porque ele sabe quem eu vou me tornar. O meu Deus não vê pelo passado, porque ele sabe quem eu vou me tornar. Essa mesma Raabe teve um filho, e esse filho se chamou Boaz. Este filho se casou com quem? Com uma estrangeira, com uma mulher que era moabita, que foi Ruth. Ruth era uma gentia. Mas mesmo assim Deus resolveu incluí-la no propósito de Deus. E aqui está ela também mencionada na genealogia do Messias. Aí nós vamos para a história agora de Davi. Davi se casa com Batseba, mas nós sabemos o que aconteceu para que Davi se casasse com Batseba. Mas Deus olhou do céu e disse: eu vou incluir Batseba e o filho dela e o marido, que era Davi naquela época, no propósito que eu tenho. Por quê? Porque Deus não a julgou pelo passado. Deus não a julgou pela morte de Urias, pelo adultério, porque Deus conhece o coração, irmãos.
Deus sabe quem vai se arrepender. E a palavra do Senhor nos deixa claro que o Senhor veio para buscar e salvar o perdido. É claro que nós não devemos usar da graça para fazermos aquilo que está na nossa própria vontade, no nosso próprio desejo, porque vai ter colheita. Eu não estou dizendo aqui que não houve colheita para quem errou no passado, mas eu estou dizendo aqui que Deus, ele não mede o que ele tem no reino dele segundo o seu passado. O que ele tem com você é porque ele vê o seu coração e sabe quem você vai se tornar. Deus não fica ali apontando o tempo todo porque você errou. Eu só estou mencionando para você que essas mulheres erraram para você entender que não eram mulheres perfeitas, viu? Mas eram mulheres falhas, imperfeitas, mas que são aqui mencionadas para Deus nos mostrar que ele escolhe quem ninguém escolheria para um grande propósito. Você mesmo que acha que Deus não lhe escolheria, Deus lhe escolheu para um grande propósito. Deus tem algo grande na sua vida, porque Deus não vê como os homens. Declare comigo: meu Deus não vê como os homens, ele trabalha da forma dele. O meu Deus não vê como os homens, ele trabalha da forma dele. Deus já conhece o seu futuro, é isso mesmo. Deus já sabe quem você vai se tornar. Deus já sabe o que ele tem na sua vida e através da sua vida, mesmo que muitos lhe desprezem, mas irmã, eu sou desprezada. Você acha o quê? Que Tamar era bem vista? Você acha o quê? Que Raabe era bem vista? Você acha o quê? Que Ruth era bem vista? Que Batseba era bem vista? Não, elas não eram bem vistas. Humanamente falando, não. Mas Deus resolveu escolher essas mulheres porque ele não vê como os homens. Declare comigo: meu Deus é de maneira diferente, por isso ele me escolheu. O meu Deus é de maneira diferente, por isso ele me escolheu. Ai de nós se Deus, irmãos, não olhasse para nós de maneira diferente. Nós seríamos miseráveis, irmãos, destruídos. Se Deus não olhasse para nós com olhar de amor, com olhar de graça. Porque Deus não olha para mim nem para você como os homens olham, não. Deus olha de maneira diferente. É o amor dele que nos alcança. É o amor dele que nos abraça e nos inclui em grandes propósitos, não porque somos capazes, não porque somos melhores, não porque nós temos a capacitação, a eloquência, não porque nós colecionamos aí diplomas, não é isso, irmãos. É porque Deus usa quem ninguém escolheria para mostrar que a glória é inteiramente dele, a glória não é minha. A glória não é sua, a glória não era de Tamar, a glória não era de Raabe, de Ruth, de Batseba e de Maria. Mas a glória era inteiramente do nosso Deus. Na história delas, que as escolheu para um grande propósito. Deus te escolheu e a glória é dele. E você vai ver que é ele quem faz na sua história. A mesma coisa aconteceu com Maria. Maria era uma mulher, humanamente falando, irmãos, desprezível, uma moça pobre. Humanamente falando, não tinha nada para oferecer financeiramente. Não tinha nada ali, irmãos, que pudesse ser agradável aos olhos humanos para que ela pudesse gerar o rei. Mas Deus a escolheu na sua simplicidade, na sua humildade. Até a própria Maria diz isso, que Deus a escolheu na sua humildade. Então aqui nós vemos que Deus, irmãos, de todas as mulheres que ele escolheu por causa da graça. Por causa do amor dele. E não porque elas eram capacitadas, eloquentes, princesas, rainhas, não. São mulheres comuns que erraram, que falharam. Mas que os céus olhou e disse: eu vou fazer algo grande através da vida dela. As mulheres também, irmãos, elas não eram tão bem vistas no Antigo Oriente Próximo. As mulheres não eram vistas como testemunhas boas, como pessoas confiáveis, humanamente falando. Mas Deus resolve pegar quem ninguém escolheria e incluir na genealogia do Messias, mostrando: eu não faço diferença, eu não faço distinção, mas eu escolho quem ninguém escolheria para que todos saibam que a honra, que a glória é minha. Raiasto, candaraia. A glória não era dessas 5 mulheres. Mas a glória era inteiramente de Deus. Meu irmão e minha irmã, você pode ser até desprezível para muitos, mas você tem que entender que a glória não é sua. Não é sobre você, não é sobre aquilo que você pensa, que você acha. Não é sobre aquilo que as pessoas acham ao teu respeito ou falam sobre você. Mas é sobre o que Deus tem na sua vida. Declare comigo: tudo é sobre o que Deus tem na minha vida. Tudo é sobre o que Deus tem na minha vida. Se Deus te escolheu, se Deus te chamou, se Deus tem uma obra na sua vida, ninguém pode anular o projeto dele na sua história. Ninguém pode desfazer o que Deus já designou para você. Então os propósitos de Deus vão acontecer segundo a vontade dele.
E ele escolhe quem ninguém escolheria, como o apóstolo Paulo deixou isso bem claro para a igreja de Corinto. Hoje Deus deixa para você é a escolha louca e desprezível, mas eu te escolhi. Humanamente falando, muitos te desprezam, mas eu te escolhi. Muitos não dão nada por você, mas eu, Rakandarassurabaia, te escolhi. E eu não abro mão da sua vida, da mesma forma que Deus não abre mão dessas mulheres. Hoje Deus diz para você, eu não abro mão de você, meu filho. Eu não abro mão de você, minha filha. Por quê? Porque você é minha escolha. Declare comigo, é melhor ser a escolha de Deus do que ser a escolha dos homens. É melhor ser a escolha de Deus do que ser a escolha dos homens. Se Deus me escolheu, se Deus te escolheu, nós temos que agradecer. Por quê? Porque somos escolha dos céus. E o Deus que nos escolhe é o Deus que nos capacita, é o Deus que ordena e dá vitória, é o Deus que honra quem ninguém honraria. Eu quero lhe dizer uma coisa, Deus vai lhe honrar. Deus vai fazer na sua vida coisas extraordinárias, como ele fez na vida dessas mulheres que, humanamente falando, eram desprezíveis. Porque Deus pega as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E as que não são para reduzir a nada, as que são a fim de que ninguém se vanglorie na presença dele, porque tudo é dele. A honra, a glória, a adoração, o louvor, é tudo dele. E é por isso que ele lhe escolheu. Porque ele é o Deus que escolhe e que capacita. Ele é o Deus que manda e que garante. Ele é o Deus que ordena e faz acontecer. Então toda a honra e toda a glória pertence ao Senhor. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos? Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por você. Você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecermos, Pai, por esta palavra. Obrigada, Pai, por chamar e capacitar. Obrigada, Senhor, por escolher quem ninguém escolheria. Essas mulheres, humanamente falando, eram desprezíveis, mas o Senhor as escolheu para um grande propósito. Eu tenho certeza que tem pessoas que estão me ouvindo agora, Pai, que são desprezíveis humanamente falando. Ninguém escolheria, mas o Senhor os escolheu. O Senhor as chamou. O Senhor vai capacitar, vai abrir a porta e vai mostrar. E quando o Senhor escolhe, ninguém anula. Quando o Senhor ordena, ninguém pode invalidar a tua palavra. Oh, Senhor, obrigada por fazer a tua palavra se cumprir. Obrigada por fazer os teus propósitos acontecerem, o teu nome ser glorificado, como aconteceu aqui na história dessas mulheres. Toda a honra e toda a glória foi tua na história delas, e assim é na nossa vida. Assim é na nossa história. Toda a honra e toda a glória é tua, Senhor, porque o Senhor chama, o Senhor capacita, o Senhor é quem dá vitória ao teu povo. E é o Senhor quem faz o impossível acontecer na nossa história para que o teu nome seja glorificado. Assim como o Senhor escolheu essas mulheres improváveis, eu tenho certeza que o Senhor escolheu homens e mulheres improváveis aqui, para que grandes propósitos venham a acontecer e eles lembrem que a honra e a glória é tua, não é deles, Pai, porque o teu nome é que tem que ser glorificado nas nossas vidas. Oh, Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, Pai, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai, escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles. Uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha trazer a assinatura, a causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, que cada nome, cada pedido será visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai. Que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo, e que tudo seja para a honra e para a glória do teu nome. Abençoa também, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra. Concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, e falando melhor aos corações dos teus filhos, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço crendo na nossa vitória. Amém. Hoje Deus diz para você
que Ele escolhe quem ninguém escolheria. Tenha certeza de uma coisa: você é a escolha de Deus. Mesmo que humanamente falando você seja desprezível para muitos, Deus escolheu você. Assim como essas mulheres aqui eram mulheres improváveis, que foram escolhas de Deus, hoje Deus diz para você: você é minha escolha, eu te chamei. E quando eu mando, quando eu chamo, quando eu ordeno, eu garanto. E eu sou Deus que me responsabilizo por você em todas as áreas da sua vida, diz o Senhor dos Exércitos. Só faça o que Deus te direcionar, porque Deus tem algo grande na sua vida e através dela. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.